Então, a ideia é trazer um pouco das perspectivas de IoT para o Brasil e América Latina. A gente trouxe aqui resultados de diversos estudos que a gente faz, tanto com usuários finais, né, conversando com decisores das empresas, como é que eles estão usando isso nas diferentes verticais, quanto a pesquisa que a gente faz também com os fabricantes, provedores de serviço, todo o ecossistema com quem a gente trabalha. É um prazer aqui, inclusive, encontrar alguns clientes nossos, né, SmartM, Qualcomm, Avaya, a gente trabalha bastante nesse setor de tecnologia. A gente também tem as diferentes verticais que a gente atua, como saúde, energia, automotivo. Isso traz uma riqueza de informações bastante grande. A ideia é passar um pouquinho do panorama das diferentes verticais e como a gente está vendo os números para o mercado. Então, inicialmente eu vou comentar um pouquinho sobre as tendências gerais e a perspectiva de usuários finais, governo e negócios. Depois eu vou dar algumas projeções de mercado atualizadas. A gente refez esses cálculos recentemente, então está bastante recente e pós-Covid. Então, em primeira mão para vocês aqui, a gente vai trazer alguns números de mercado. E, por fim, algumas oportunidades de crescimento que a gente observa, ou seja, as principais áreas de investimento em IoT que a gente deve ver movimento nos próximos anos. A IoT, na nossa visão, se tornou um elemento crítico de negócio. Então, não é mais só uma vantagem competitiva para os players, mas é sim um requerimento competitivo. Então, quem não tiver essa tecnologia ou essa plataforma de negócio não vai conseguir competir no novo cenário econômico. Isso por quê? Porque isso traz uma inteligência de negócios, né, e permite muito mais eficiência, produtividade e direcionar para atender os desafios dos novos negócios, né? Toda essa flexibilidade, lidar com a questão de resiliência e ter realmente uma empresa com produtos inteligentes que respondem à necessidade do usuário final. Então, todos os negócios estão se mexendo realmente para participar desse ecossistema. Uma das fronteiras principais é a conectividade. A gente viu um avanço bastante grande nos últimos anos. Então, tem redes, tanto celular como Narrowband IoT, LTE Machine, quanto redes de baixa potência, como Sigfox, LoRa e outras tecnologias, que estão permitindo uma cobertura muito mais ampla de áreas a um custo muito mais baixo, tanto do hardware, da parte de serviços, da própria conectividade. Então, isso cai de alguns reais por mês para alguns centavos por mês por dispositivo e muda totalmente a dinâmica. A gente vê com muito bons olhos também a iniciativa do governo de isentar de Fistel e algumas taxas as conectividades de IoT. Isso é crucial para o Brasil não ficar fora, né, do padrão internacional, para os grandes projetos globais. Mas é lógico que ainda a tributação é bastante alta sobre a conectividade e isso impede alguns projetos de se desenvolverem. É uma área a ser trabalhada, né, alguns incentivos também para aumentar essa cobertura. E a própria parceria dos players, né, a gente viu a TIM, com a Nokia, com outros players se envolvendo para permitir levar essa cobertura para o agronegócio. A gente sabe da relevância disso para a economia brasileira, e iniciativas como essa favorecem muito o desenvolvimento, não só de IoT, como da economia toda, né? Os negócios estão já esbarrando em fronteiras de produtividade, né? Não tem mais área de expansão agrícola, né? A não ser que você invada e tenha problemas ambientais, por exemplo. Então, o ganho de produtividade futuro vai ser em tornar as fazendas inteligentes. E para isso você precisa sensorizar, precisa criar conectividade. Se não tiver conectividade celular, tem conectividade por satélite já muito mais barato que antigamente. Então é algo a ser trabalhado, né? A próxima fronteira de produtividade que a gente chega, tanto no agronegócio, como em manufatura, como em óleo e gás e outros setores bastante estratégicos para a economia brasileira e da América Latina, vão alavancar a IoT para atingir essa realidade. Outro elemento é a integração, então, consultorias, prestando serviços profissionais ou gerenciados para poder atender e desenvolver esses projetos e também poder escalar e replicar os projetos para outras áreas. E, por fim, uma camada de automação, que é a partir do momento que você tem a conectividade, dispositivos e o projeto estabelecido, você adicionar a inteligência artificial, analytics, para poder realmente automatizar a gestão dessa rede de IoT. Então, em vez de você reagir a exceções ou a problemas e fazer uma manutenção, você está fazendo isso de maneira preventiva, né? Você está fazendo uma manutenção preventiva, prevendo eventos, corrigindo via software, né? Algum problema que você identificou que o usuário nem percebeu. Então,
quando você pensa em experiência do cliente, que é o grande tema de hoje, a gente entende que a IoT também vai ser crítico, porque ele vai permitir se antever e se antecipar a problemas do cliente e resolvê-los antes dele perceber. Então, isso vai ser crucial para diversos setores da economia. Aqui, em termos da perspectiva do usuário final, a gente faz essa pesquisa anualmente. Eu trouxe os números aqui do final de 2020, então já pós-pandemia também, a amostra da América Latina. E é interessante ver que o principal driver de investimento em IoT não tem a ver com redução de custos ou ganho de eficiência. Claro, é um dos elementos críticos, especialmente na crise, né, que as empresas passaram nesses momentos difíceis. Mas o tema número 1 é aumentar, melhorar, né, o serviço ao cliente e o marketing, ou seja, lidar com essa questão de experiência do cliente. Então, usar elementos, sensores e etc., todas essas novas tecnologias para melhorar essa parte de relacionamento com o cliente. E, na sequência, né, automatizar os processos manuais e reduzir custos operacionais. Lógico que esse item estava mais atrás, 2 anos atrás esse item estava em 5º lugar, agora subiu para 3º, face à crise econômica das empresas na nossa região. Em termos de preocupações dessas empresas ao implementar a IoT, 2 tópicos que surgiram e cresceram muito são os riscos de segurança, proteção de dados e privacidade, especialmente após todos os incidentes que a gente viu, né, de vazamento de dados, atingindo praticamente todos os brasileiros que são economicamente ativos, tanto por entidades privadas quanto pelo governo. A nova legislação de proteção de dados também, que reflete muito da legislação europeia que a gente teve aqui no Brasil, mas outros países da região também têm legislações semelhantes e bem restritivas, tentando apoiar ou dar mais autonomia para o usuário sobre os seus dados, né? Para a IoT não vai ser diferente, né? É a nova fronteira de geração de dados. Hoje em dia, muito dos dados pessoais está no nosso âmbito, né? Na nossa empresa, no nosso dispositivo celular. Com o cenário de IoT, isso aí vai estar disperso na nuvem, né? Então, tudo que você gera no carro, em qualquer tipo de objeto, essa informação pode ser pessoal e deve ter todos os requisitos de segurança aplicados. Então, as empresas estão preocupadas também nesse cenário e como aplicar determinadas regras de segurança ou soluções que garantam preservar esses elementos. E outro ponto na nossa região que é forte é o custo de conectividade. Então, como eu comentei, né, para viabilizar a IoT, você precisa de conectividade. E quanto mais barata, acessível ela for e disponível, maior o impulso ao setor. Então, é um dos elementos que precisa ser trabalhado ainda também no médio e longo prazo. Em termos da agenda do CIO, um dos principais tópicos, né, é essa questão de segurança e privacidade, com certeza, também aliado à IoT. Então, está na agenda de prioridades deles e eles têm muita responsabilidade, o emprego deles está em jogo, o emprego do Data Protection Officer e do próprio CEO, né, a reputação da empresa. Se a pessoa quer fazer negócios com aquela empresa, depende muito da segurança hoje em dia. E também o impacto que isso tem nas ações da empresa, valor de mercado, multas. Então, tem muitos impactos associados e é um item muito crítico. A segunda é a questão do CIO agora se tornar o chefe de transformação digital da empresa e de renovação do modelo de negócio. E é claro que a IoT aporta muito para mudar esses modelos de negócio, né? Quando a gente vê os modelos realmente inovadores que surgem, como os carros autônomos ou as bicicletas de aluguel, que você pode deixar em qualquer lugar, pode crer que com certeza tem elementos de IoT lá. A bicicleta vai ser conectada, vai ter sensor de localização, vai ter alarme caso tire ela do local. Então a IoT está embarcado nessas novas soluções, novos modelos de negócio que surgem e se torna um elemento crucial também para essa transformação digital que o CIO tem que carregar. E, por fim, é uma nova fonte de receita, né, para as empresas. Como eu comentei, deixa de ser só um gerador de economia de custos, de eficiência operacional, e passa também a viabilizar novos modelos de negócio e novas fontes de receita para as empresas. Então, por isso também é crucial na agenda do CIO. Da perspectiva do governo, a gente viu movimentações recentes, né, nos últimos anos aqui na América Latina. Um grande exemplo foi o próprio governo brasileiro, ao lançar o Plano Nacional de IoT, que já está implementado, como foi comentado inicialmente aqui no evento.
já tem as câmeras, né, de indústria, saúde, agro, cidades inteligentes, e a de turismo, agora que surgiu como uma quinta aqui no Brasil. Mas outros países também estão trabalhando esses temas. Então, na Argentina já tem um grupo de trabalho discutindo também um plano nacional de IoT. No México tem isso para o setor automobilístico, de indústria 4.0, mais focado em manufatura inicialmente, mas talvez se expanda também para uma política pública mais abrangente. E também tem algumas câmeras, né, em outros países, como na Argentina, que é um marketplace criado pela Cabase. Entendo que a Blink é parceira da Cabase também, né, nessa área de IoT, e tem essas iniciativas bem interessantes aí para envolver o ecossistema e desenvolver também as startups ou players que querem vender soluções para o mercado final. E laboratórios também criados pelo governo em parceria com entidades privadas. Então, esse da Colômbia é um exemplo interessante, porque o governo se associou com a Intel, a HPE e Microsoft, as 6 principais universidades do país, e também outras entidades para poder criar esse centro de excelência e adoção de IoT. Então, trazendo todo o ecossistema junto para trabalhar, né, para criar soluções, e o ambiente acadêmico também participando, que é super legal para envolver. Agora vamos para o... Sim. Você falou da Cabase, né, Renato? A gente tem, você já comentou, mas a gente tem uma ligação muito forte com eles na Argentina. Tem o pessoal do Chile, que a gente tem também muita ligação. Eu acho que Colômbia, né, Flávio? Acho que o Flávio também teve o pessoal da Colômbia. Esse mercado Latinoamérica tem muita coisa com a gente, viu? Muito bom, muito bom. Obrigado, Renato. Continue, só para não lá. Imagina. Bom, em termos de projeções do mercado, né? Então, esses números recentes, como eu comentei, ano base 2020. O câmbio impactou bastante, né, em diferentes países aqui da região. Então, a receita em dólar, comparado à nossa análise prévia, diminuiu um pouco por conta desses efeitos do câmbio. O dólar se valorizou muito, né, nos últimos anos. Porém, é um mercado super relevante, né? 3,3 bilhões de dólares em 2020. É um mercado em amplo crescimento. A gente espera para os próximos anos um crescimento de 29% em média ao ano, de 2020 a 2025. Isso faz com que o mercado chegue a quase 12 bilhões de dólares em 2025. Então, por isso também o interesse de muitas empresas em participar. Como eu comentei, né, isso vai ser parte integrante de qualquer carro, qualquer dispositivo, qualquer elemento na sua casa. E é algo também que vai ser viabilizado no ambiente corporativo. Então, grande parte do negócio de IoT vai estar nesse ambiente de industrial IoT, que a gente chama que é business to business, né? Viabilizando novos modelos de negócio, mas o ambiente de consumer também é importante aqui, né, nesse cenário que a gente está construindo. Em termos de quebra, para cada fonte de receita, a gente tem aqui serviços profissionais e gerenciados e hardware como as duas principais fontes de receita atualmente. Eles concentram boa parte do share das soluções. A parte de plataformas e software ainda é menor, comparado a esses dois outros itens. E conectividade geralmente é menos de 10% das receitas. Isso porque, né, só uma parcela das conexões efetivamente gera uma receita associada de conectividade. Então, o machine to machine no móvel, por exemplo, tem um ARPU lá de R$3, R$5 por mês, né, que vai para pagar essa conectividade. Mas o grande bolo, né, sei lá, mais de 80% das conexões, ele usa Wi-Fi, Bluetooth, outras tecnologias que não necessariamente tem uma receita associada para a IoT, né, ele já está na rede corporativa da organização. O que a gente espera para o futuro, né? Essa parte de plataformas e software vai crescer muito, então o que tem maior taxa de crescimento, em especial quando as coisas vão para a cloud, precisam de mais inteligência, precisam de uma gestão, inclusive de segurança, né, dessa camada de segurança e analytics. Então isso vai crescer realmente muito e vai se tornar uma receita bastante crítica aí para os provedores ou para o mercado de IoT. E conectividade também tende a crescer, né? Isso muito pelo volume. Como eu comentei, a expectativa é que baixe os preços médios, né, da conectividade por device, mas tem uma explosão grande do número de devices, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Aqui já considerando o impacto de Covid, tá? A gente tem, desde 2017, um crescimento bastante significativo, de 2 dígitos altos aqui, né? Em 2020, o que deu foi um atraso em boa parte dos projetos, né, de IoT de grandes empresas, setor público, ou licitações.
Isso fez com que crescesse um dígito ainda cresceu, tá? É um mercado em expansão, então cresceu, mas um dígito baixo no ano de 2020, segundo as nossas análises. A gente espera que a partir de 2021 já volte a crescer 2 dígitos, né? E acelere um pouco a curva, de forma que até 2024 a gente chegue no Brasil a mais de 800 milhões de dispositivos conectados. Então a gente parte aí de 230 milhões em 2017 e chega a mais de 800 milhões, ou seja, mais quase entre 3 e 4 vezes o valor em 2024. É um mercado em ampla expansão. Lógico que o Covid baixou um pouco o forecast. A gente, se eu não me engano, anteriormente chegava a quase 1 bilhão. Em 2024 baixou um pouquinho essa tendência com esses efeitos da pandemia. Agora vamos às oportunidades de crescimento. Uma delas é o 5G, que já foi comentado também pelo representante do governo, né? É um vetor grande para a IoT, é a primeira rede móvel criada nessa realidade IoT, né? As outras redes foram desenhadas para pessoas, para comunicação por voz e dados, né? No caso do 4G. A rede de 5G, ela oferece a conexão de mais de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, ela tem um throughput enorme, né? Uma capacidade de banda gigantesca para atender a demanda. E o que ela adiciona também, é o que a gente comenta aqui, e é uma grande tendência em todos os países, é essa questão de computação na borda da rede, ou edge computing. Ou seja, além da capacidade que adiciona o 5G, né, que vai ajudar todas as aplicações, com certeza, mas o problema hoje é que o tráfego todo tem que passar pelo core da rede de telecom, ou seja, transcorrer uma longa distância entre a torre de celular até o core da rede, depois até um data center, para depois retornar isso até o dispositivo do usuário final. Então tem uma latência grande, né? Um tempo de resposta grande entre você usar um aplicativo no seu celular, ele navegar toda a rede de telecom, ir para o data center, voltar, fazer as análises e esse vai e volta. Esse edge computing já é embarcado na rede celular, então você vai ter dispositivos, servidores e infraestrutura nas ruas, né, nas torres de celular, ou o mais próximo possível do usuário final. E para algumas aplicações críticas, essa rede na borda vai executar as funções. Então vai ter inteligência, computação, storage, todos os elementos de infraestrutura mais próximo do usuário, mais próximo da aplicação, para poder rodar determinadas coisas sem acidentes. A gente chama uma realidade do futuro de 0 acidentes. Então você imagina um cenário de um carro autônomo cruzando uma via. Então ele vai saber antes de chegar na via se tem outro carro no outro sentido, se tem um pedestre querendo atravessar, ou se tem qualquer coisa interferindo que ele tenha que frear antes daquela transposição ou daquela situação. O que a gente imagina? Quando toda a rede for 5G e com Edge Computing, você não precisa mais do semáforo, certo? Basicamente o trânsito vai ser totalmente inteligente, então você vai ter tudo cruzando todo o tempo, sem necessidade de algo analógico interferindo nas transações. Para que isso aconteça, você tem que garantir que a rede vai responder totalmente a isso. Não basta ter inteligência no dispositivo, no carro, embarcado. Você precisa que as coisas se comuniquem. Que o carro se comunique com outro carro, que o carro se comunique com a infraestrutura, que o carro se comunique com uma análise de vídeo local para ver se o pedestre quer cruzar ou não. Então, tudo isso de IoT embarcado não é ficção científica, já está sendo testado na Califórnia, por exemplo, e funciona perfeitamente. E isso deve se tornar uma realidade nos próximos anos, tá? A gente sempre acha que o futuro está muito longe, mas ele já está acontecendo em alguns lugares, né? A IoT com blockchain, acho que o melhor exemplo que foi dado foi no painel anterior com as vacinas, né? Você imagina, para transportar uma vacina a menos 70 graus, de um continente para outro, você tem que garantir que a temperatura vá sempre estável, né? Por todas as transferências, seja do container para um outro dispositivo, para a mala térmica, que foi comentado aí, que é um item crítico para as prefeituras. Como é que você garante? Desculpa, você sabe que essa foi uma pergunta que fizeram, mas o que tem que ver a vacina com a IoT? Toda a logística que tem por trás disso, a IoT está suportando. Desculpa, Renato, só para contribuir. Exatamente. Não sei se vocês sabem, mas tipo o salmão que vem do Chile, né? A pessoa, para aceitar aqui no porto, ela pode ter um contrato inteligente, que ela verifique a temperatura que foi durante todo o trajeto
Então, se ela cair abaixo do SLA, ele pode, por exemplo, não receber, porque aquilo é um item perecível, pode estar inviabilizado. Então, se a vacina, por exemplo, baixou de certa temperatura, ela pode perder suas características e ser ineficaz. Então, você pode não pagar ao receber ela, ou ter penalidades de contrato. E isso só é possível você tendo essa camada de IoT. Você tem sensores em todos os elementos da logística, que permitem você verificar a temperatura em tempo real, e você ter esses contratos inteligentes que fazem essa gestão. Isso também está aplicado, viu? Não estou falando algo futuro, não. É uma oportunidade de negócio real, existente, e também tem muito no agronegócio aqui no Brasil. Eu já vi muitos cases da IBM, por exemplo, quando vai fazer aquela parte de grãos, né? Você vai receber uma remessa de grãos, você pode, com a IoT ou sensorização, analisar se aquilo lá que está sendo entregue é aquilo lá mesmo, se está com o peso certo, o nível de umidade. Então, você não pode ser enganado nas transações, né? Você tem contratos também verificáveis e todo esse processo muito mais confiável de ponta a ponta. Isso é um pouco de blockchain no meio das soluções de IoT, ou blockchain, isso, ou a IOTA, que depois a gente vai ter uma apresentação só em seguida a sua aqui, vai se falar sobre isso. Para o agronegócio, saúde e todos os temas relevantes do Plano Nacional de IoT, a gente acha que blockchain pode ser um apoio grande aí para esses contratos, né? Vamos lá. Segurança, privacidade e proteção de dados, acho que eu já comentei um pouco sobre esse tema com base na visão dos usuários finais. Mas fato é, né, 72% das empresas pretendem aumentar o investimento em IoT, grande preocupação delas, 50% delas estão preocupadas com riscos de segurança. Então, para quem é provedor de hardware, de soluções, de qualquer elemento, isso tem que ser colocado por design, né? Tudo que você vai fazer já tem que ter segurança embarcado. Não dá mais para a gente ter aquelas câmeras que são colocadas na casa com senha padrão, né? 1, 2, 3, 4 admin, que qualquer um pode invadir, fazer um ataque diretamente. Porque anteriormente, muito do IoT não tinha segurança endpoint, né? Tem que fazer segurança na rede, quando acontece algum incidente. Você não tem controle, tem que desconectar tudo. Hoje em dia, as soluções de IoT já têm segurança por design embarcada, próprio protocolo de comunicação das redes, o dispositivo só se comunica no ambiente do gateway, não sai para a internet. Então, tem uma série de elementos possíveis para ser aplicados, e isso é mais crítico ainda no ambiente industrial. Você imagina se só uma fábrica, uma hidrelétrica, ou uma distribuição de energia pudesse ser afetada por isso. Então, tecnologias antigas, que a gente chama de OT, Operation Technology, você tem também muitos players de segurança, inclusive sendo comprados por gigantes como Cisco e etc., para fazer essa segurança, inclusive em equipamentos industriais. Mesmo que eles tenham 30 anos de idade, você tem soluções já que garantem que você pode conectar, ter inteligência, garantindo a segurança, não só do perímetro, como da aplicação, do dispositivo. Então, isso está evoluindo muito rápido e vai ser uma fronteira grande de crescimento do mercado também. E, por fim, a última tendência que eu coloco não sei se vocês já ouviram falar, mas se chama Ambient Computing. Tá na moda nos Estados Unidos agora esse tipo de tendência. O que é, né? Você não consegue mais enxergar a IoT. Ele está invadindo tudo e o usuário não vai saber. Hoje em dia ele sabe, né? Tem um smartphone, tem uma câmera. Ele configura de uma maneira que ele consegue gerir e tem visibilidade de tudo, né? No futuro você vai ter computação ou inteligência, ou gateways, ou qualquer dispositivo que faça isso automaticamente. Então, quando você está entrando na sua casa, por exemplo, né? Você está vindo com o seu carro, ele já pode desativar o alarme da casa, porque ele sabe que é você que está dirigindo. Ele abre o portão da garagem quando você chega na casa. Ele fecha quando você já passou com o carro pelo sensor. Você entra na casa, ele identifica por análise do seu rosto, que é você mesmo, que você não está acompanhado por um bandido ou por alguém. Abre a porta, você entra, pode falar e ele já está na temperatura ideal para você, entendeu? As coisas vão se moldando ou se adaptando e você nem percebe. Vai ser tão natural na sua vida que você já não sabe onde é que está um ambiente computacional. Ele está rodando em tudo, né? Nas lojas. Quando você entra na loja, você está sendo analisado, o seu trajeto, no que você tocou, se você tem interesse pelo produto ou não. Então, empresas como a Amazon, por exemplo, quando entram no varejo, ele está justamente tentando te entender melhor para poder te vender online depois.
É um negócio muito louco, né? Bem futurista, mas de verdade, assim. É uma oportunidade de negócio que as operadoras, provedores de nuvem, todo mundo está olhando para vender soluções nessa área. É o que está acontecendo atualmente, né, Renato? Eu não sei, eu estou vendo, tem várias perguntas aqui que depois eu vou deixar para você. O pessoal pergunta como é que é feita essa metodologia, como é que é SAP IoT, e como isso é uma coisa que demanda um pouco de conversa, eu vou pegar isso e depois te passar para você responder. Maravilha. Até deixo os dados de contato aqui para quem quiser, né? Tanto o Acho que LinkedIn esse é e e-mail. muito importante o pessoal pegar esses dados aí e fazer esse contato direto com você, até para adquirir esse estudo, como já foi perguntado aqui. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade de pegar os dados do Renato e conversar diretamente com ele. O Renato é um conselheiro ABINC. Agradeço muito, Renato, você sempre é gentil e faz as coisas difíceis ficarem fáceis, como você acabou de mostrar. E vamos continuar, vamos em frente. Hoje o nosso dia continua muito. Renato, mais uma vez, parabéns pela apresentação.